Lucas, capítulo 15, verso número 11 em diante. E Jesus contou uma parábola e disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ele desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou ele a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm a abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu no íntimo de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de nem ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos que ali passavam: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Põe-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei um bezerro preparado, matai-o e comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando se chegava a casa, chegou perto de um dos servos ao ouvir a música e perguntou: o que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro preparado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele ficou irritado, indignado, não queria entrar. E saindo o pai, conversava com ele. Mas ele, respondendo ao pai, disse: eis que eu te sirvo há tantos anos, com lealdade, nunca transgredi teu mandamento e nunca me destes um cabrito para que eu me alegrasse com meus amigos. E vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com prostitutas, mataste-lhe um bezerro preparado? E o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. É uma parábola conhecida, claro, das mais conhecidas. A gente aqui na igreja já pregou, eu preguei, pastor Léo pregou, acho que o pastor Zé já deve ter falado dela também. De alguma forma a gente conhece porque tem desenho animado, eu já assisti, tem filme sobre essa passagem. Mas são tantas as lições que a gente precisa voltar a esse texto. A palavra de Deus diz, num dos conselhos que nos são dados por um dos apóstolos: nunca jamais aconteça que nos afastemos das verdades já aprendidas e nunca delas nos esqueçamos, porque são a nossa garantia de fé. E tem algumas verdades aqui que nós precisamos visitar. A parábola não é uma história real, não é algo que aconteceu, mas ela revela uma realidade, ela revela algo que a gente vive no dia a dia, que a gente convive todos os dias. Quais são as realidades que estão aqui? A gente precisa pensar nelas a partir de um ponto de vista de discipulado. Nós somos discípulos de Cristo. Discípulo é aquele que caminha no caminho do Mestre. Discípulo é aquele que luta para parecer cada vez mais com o seu Mestre. Nós somos cristãos, discípulos de Cristo. Não devemos seguir o pastor Ademir.
Não devemos seguir o pastor Zé, não devemos seguir o André Valadão, não devemos seguir a Valnice, não devemos seguir o apóstolo qualquer coisa. Devemos seguir a Cristo. Ouvimos o aprendizado que nos é oferecido por muitos dos outros discípulos, mais velhos, mais experientes, separados para o ministério, mas sempre checando com os princípios da palavra de Deus. Porque o homem erra. E por que o homem erra? O homem erra por uma declaração que a Bíblia faz nos explicando a condição do homem. O pecado de um passou a todos. Logo, todos pecaram. Do que é que está sendo tratado nessa afirmativa? O fato de que não existe ninguém perfeito. O pecado de um, Adão, passou a todos, os seus descendentes. Logo, todos pecaram. E todos são pecadores, todos são deficientes. Então, a primeira coisa que eu aprendo nessa parábola é que dos filhos deste pai, não havia nenhum perfeito. Um era um sonhador, era um irresponsável, era um imaturo, era um materialista, era alguém que olhava para a estrada que passava na porta da fazenda do pai e ficava fantasiando, iludindo-se com as possibilidades dos prazeres materiais, dos prazeres terrenos, dos prazeres corpóreos. As muitas mulheres, as muitas bebidas, os muitos confortos, o poder que o dinheiro que ele herdaria poderia dar a ele. O segundo era caladinho. O segundo era quietinho, obedecia o pai, trabalhava, mas amargava um ódio contra o seu pai, porque se julgava injustiçado, porque ele não podia estender a mão e pegar sequer num cabrito. Trabalhava dia e noite, ele se rivalizava com o irmão mais novo, ele se comparava o tempo todo com o irmão mais novo, dizendo: esse meu irmão é irresponsável. E chegou o dia que aquele irmão realmente chega para o pai, o irmão mais novo, e diz: pai, me dá minha parte da herança, eu quero ir embora. Não pensou no pai, não pensou na velhice que se aproximava, na necessidade que o pai teria de que ele estivesse ali, não pensou nos sentimentos do pai que sofreria com a sua falta. Ele apenas estava vivendo a grande ilusão dessa aventura que ele se entregaria a partir daquele momento. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não existem perfeitos entre nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que alguém que eu acho que tem um defeito. Eu não sou melhor do que nenhum dos bandidos que está preso no presídio. Eu não sou melhor do que nenhuma das prostitutas que está se vendendo numa zona de prostituição. Eu que estou no altar e você que está sentado aqui, não somos melhores do que ninguém que está numa boca de fumo jogado porque tomou uma overdose. Nós não somos melhores do que ninguém que está assaltando alguém. E é claro que alguém vai dizer: pastor, o senhor está errado, ou vai dizer: pastor, está maluco. Não, não estou, nós não somos. É essa a verdade que está escrita aqui. Porque quando eu acredito que eu sou melhor do que o outro por alguma razão, algumas coisas terríveis acontecem. A primeira é que eu condeno esse outro que eu acho pior do que eu. Eu começo a dizer que o lugar dele é o inferno. Eu começo a dizer que o que ele merece é um tiro na cara. O que eu começo a achar é que ele merece todos os sofrimentos do mundo. Por quê? Porque ele não é tão bom como eu. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda é que eu me distancio de Deus, porque eu começo a me sentir muito bom. Eu começo a achar que eu sou muito, muito, muito bom. E é interessante porque há um rapaz que chega para Jesus e chama Jesus de bom mestre. Bom mestre. E Jesus virando para ele diz: por que você está me chamando de bom? Você tem consciência que bom é só Deus? Porque entre os humanos ninguém é bom. Jesus era Deus encarnado. Mas entre os humanos, dos nascidos de mulher, ninguém é bom. Nas mesmas condições e vivendo a mesma biografia, nós terminaríamos do jeito que achamos aquela pessoa ruim. Nós seríamos exatamente como elas. Me lembro aqui no bairro Sion, há umas décadas atrás, um rapaz tentou sequestrar uma moça e entrou na casa para roubar. Eu acho que o sequestro foi uma
tentativa de garantia, e ele sai com a moça e desce uma daquelas avenidas ali, e o pai da moça sai correndo, e pelo trânsito parado, né, o trânsito que estava engarrafado, aquele rapaz não pôde seguir com o carro, e o pai da moça conseguiu alcançar, e com o revólver na mão, ele já tinha achado o seu revólver em casa, ele deu um tiro e matou aquele rapaz. Matou aquele rapaz. E eu me lembro dele no jornal, num desses jornais da tarde, chorando e dizendo, mas eu sou médico. Eu pautei a minha vida por salvar vida e eu acabei matando um homem, eu não entendo como é que eu fiz isso. Claro que a gente vai poder dizer aqui, a filha dele estava no carro, havia um sequestro, a gente pode dar mil desculpas, mas quando passou a violenta emoção da qual ele foi tomado, e ele volta-se e ele disse, mas eu sou tão ruim como ele, porque ele entrou na minha casa e estava pronto a matar para roubar, e eu estava pronto a matá-lo por vingança. Então a primeira verdade da qual eu não posso me afastar é que nós somos todos ruins. Nós estamos aqui na terra para nos aperfeiçoarmos. O espaço de tempo que se chama envelhecimento, que se chama vida, que nos é concedido, é para que nós nos tornemos menos tolos. E na melhor das hipóteses, mais sábios. Então você tem um conjunto de dias que te é dado para que você tenha oportunidades de se melhorar. E você pode começar a se melhorar não se medindo com ninguém para condenar esse alguém. Pastor, eu sou melhor do que... Você não é melhor do que ninguém. Pastor, mas eu não faço o que ele faz. Faria na mesma condição. Faria na mesma biografia. E se você se acha privilegiado, é diferente de ser melhor. Se você acha que é privilegiado, porque tem uma condição que você acha melhor do que a de alguém, entenda que junto com o privilégio vem a responsabilidade, porque a quem muito é dado, também muito é cobrado. Então, se você acha que tem uma condição moral melhor do que qualquer pessoa, eu vou te dar um conselho. Viva à altura da moral que você defende. Porque se você cair dela, você não vai ficar indesculpável diante de Deus. Porque Deus é justo. A segunda coisa que a gente entende, a segunda verdade da qual eu não posso me afastar nesse texto, é que todos somos chamados a melhorar. Se você encontrar alguém caído na sarjeta, se você for vítima de um roubo, se você for vítima de uma injustiça, se você for vítima de qualquer coisa, entenda, aquela pessoa que você vai odiar em função disso, tem a mesma oportunidade de melhorar que você tem. Deus não ama você mais do que ama a pessoa que te fez mal. Que isso, pastor? Como que Deus não vai amar mais a mim, que sou um cidadão de bem, pagador de impostos, que cumpro as minhas obrigações, e vai amar aquele que matou o meu marido, aquele que sequestrou e matou meu filho? O senhor vai dizer para mim, o senhor tem a coragem de dizer para mim, que Deus me ama como ama aquele homem, ou que ama aquele homem como ama a mim? Sim, eu estou te dizendo isso. Não aceito esse Deus. Eu lamento te informar que você não tem condição de aceitar nada. É assim. É por isso que ele é Deus, ou ela é Deus. Deus não está preso a gênero. O conhecemos como Deus Pai por uma condição histórica, por um evangelho que nos chega, uma história velho testamentária de uma nação, de um povo, de uma cultura patriarcal e machista. Por isso chamamos Deus de Pai. Mas pode ser perfeitamente mãe. Deus é Deus. E Ele ama. Por isso o Pai está representando Deus nessa parábola. O Pai ama. O Pai em momento nenhum disse que aquele filho era ingrato. O pai em momento nenhum disse, ele já recebeu a parte da herança e jamais vai receber outra vez. O pai nunca disse para os servos, fechem as porteiras porque ele aqui não pisa mais.
Mas a Bíblia diz que o pai estava todos os dias esperando aquele filho voltar. Essa é a esperança de Deus, que todos os seus filhos, porque somos todos filhos de Deus. Qualquer ministração do Evangelho que diga que existe um grupo que é filho de Deus e outro que não é filho de Deus, está longe da verdade bíblica. Eu já preguei isso, mas glória a Deus que a gente evolui e aprende. Quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, quanta coisa eu cria que eu não creio mais. E eu louvo a Deus porque eu estou menos tolo. Deus espera que todos os seus filhos melhorem. E todos vão melhorar pela graça de Deus, porque se um só ficar para trás, Deus perdeu a batalha contra o diabo. Se o diabo conseguir levar um só, ainda que ele seja destruído, ele vai virar para Deus e dizer assim, eu acabei com a tua divindade, porque o Senhor não conseguiu salvar um. O Senhor salvou o resto, mas um eu tomei de ti. Então somos todos chamados a melhorar. Por isso o Evangelho tem que ser pregado em todos os lugares. Por isso precisamos orar por todas as pessoas, especialmente por aquelas que nós achamos que atravessam maiores lutas. Você foi vítima de alguém. E é claro que você vai sentir raiva, eu também sinto. Você vê alguém assaltar, matar, roubar, num primeiro momento eu sinto muita raiva. E aí eu olho e digo, Deus, eu entendo que isso aconteceu e me mostrou o quanto eu sou ruim. Mas aquele cara matou um pai de família, e eu sinto o ódio dele, e a minha vontade é matá-lo, e aí eu viro e digo, Deus, eu sou igual a ele. Ele matou e eu também mataria. No que eu condeno a ele, eu condeno a mim. Então eu entendo que se eu espero que o Senhor permita que eu vença a minha raiva, se eu espero que o Senhor permita que eu melhore, eu preciso orar para que aquele homem também tenha essa chance, para que ele também se arrependa, para que ele também entenda, para que ele também chore pelo pecado dele, para que ele também possa se sentir livre em Deus para melhorar. O pai estava todos os dias esperando que aquele filho voltasse. Como o pai também não jogou na cara do filho mais velho dizendo, mas você é ingrato, hein? Você está me pedindo um cabrito? Rapaz, você não merece nada. Estava aqui todo dia, você podia pegar. Você é até incompetente para pegar um cabrito, hein? O pai não fez isso. Mas o pai disse, meu filho, vamos arrazoar, vamos usar a razão, vamos pôr a mão na consciência. Teu irmão estava morto, é teu irmão, é teu irmão. Estava perdido, foi achado. É justo que a gente se alegre, voltamos a ser família. Irmãos, voltamos a ser família. E falando de família, você conhece um espaço de maior crueldade do que família? Você conhece um espaço onde as piores brigas acontecem do que dentro da família? Você conhece um lugar onde as pessoas expõem as vergonhas e as dores do outro com muito mais crueldade do que dentro da família? A ideia daquela família, da Sagrada Família, daquela família maravilhosa, onde todo mundo está bem, irmãos, é um ideal de ser, mas não é algo que é. É algo que a gente deve lutar para fazer acontecer. Mas como eu odeio meu irmão, minha irmã, quando me faz alguma coisa, como eu sou odiado. Quando eu faço alguma coisa, como eu tenho coragem de dizer na cara aquilo que dói. Como eu tenho coragem de expor um segredo porque eu estou com raiva. Ou como eu fico com raiva quando exponho um segredo meu. Porque a família sabe segredos. E a gente joga no ventilador, né? Você pega aquela coisa que fede e joga no ventilador para que aquilo possa atingir um monte de gente. Mas apesar disso tudo, o Pai, que é Deus, não condena os seus filhos e concede que o Espírito Santo trabalhe em cada um. Então, você vem aqui à igreja, para quê? Você vem para aprender. Aprender a quê? A se melhorar como discípulo de Jesus. Você precisa se aperfeiçoar, você precisa se tornar uma pessoa melhor. Entenda que aquela pessoa que te ofendeu, seu pai, que falou um monte de bobagem para você, sua mãe que te prejudicou, é sua mãe. Amor de mãe é um negócio romântico.
Há um estilo artístico, sobretudo literário, que exaltou o amor de mãe. Então cunhou frases do tipo: amor de mãe é inigualável. Questionável. É questionável. Ah, mãe é mãe. Há mães que são cruéis. Algum tempo atrás, uma moça deu à luz, virou mãe. Colocou o menino num saco plástico e jogou na Lagoa da Pampulha. Ah, pastor, ela estava doente. Eu estou apenas dizendo que a máxima de que o amor de mãe é algo que não é intocado é mentirosa. Até uma doença pode fazer o amor de mãe virar um desprezo. A vivência também. Ou você não sabe que muitas mães venderam os seus filhos? Que muitas mães entregaram as suas filhas à prostituição? Que muitas mães mataram as suas famílias porque estavam com ciúme do pai? Que muitas mães abandonaram os seus filhos e foram viver suas aventuras? A história está cheia disso. O que eu estou dizendo é que nós não somos melhores e o pai espera que nós, dentro da família, entendamos isso. Então, quando eu entendo isso, mesmo aquele meu familiar, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, que me prejudica, que tem vontade de me ver mal, que trabalha para que eu caia, que me puxa o tapete, que me xinga, que me humilha, que me prejudica, mesmo esse, eu preciso saber que eu sou igualzinho a ele, eu não sou melhor, e eu preciso orar para que ele possa cair em si como o filho pródigo caiu, para que ele possa se arrepender, para que ele possa encontrar a luz. E eu não posso fazer isso sem desejar isso, porque eu sou discípulo desse que está representado no Pai. Irmãos, mas tem mais coisa aqui para a gente aprender. Volta os olhos, por favor, a esse texto. Presta atenção. Verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou ele a padecer o quê? Necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar, a cuidar de porcos. E desejava ele comer, encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava? Ninguém lhe dava o quê? Nada. Nada. Verso 17. E caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Eu vou voltar, vou pedir perdão e vou começar. Olha aqui para mim, por favor. Há uma outra verdade que eu preciso entender. Olha para mim em nome de Jesus. A maior tragédia da vida desse rapaz, na verdade, foi a maior bênção da vida desse rapaz. O momento mais difícil da vida desse rapaz foi o presente de Deus para ele. Não foi castigo. Ele gastou dissolutamente tudo e perdeu. Teve necessidades, foi humilhado, teve vontade de comer a comida do porco, lavagem não tinha para comer. Eu talvez dissesse, mas que horrível, Deus me livra disso. Mas foi aquilo que permitiu que ele caísse em si, foi o sofrimento, foi a vergonha, foi a humilhação. Então naquele momento, aquilo é um presente de Deus para moldar o temperamento, para dar a ele a sabedoria. E ele adquiriu a sabedoria e foi moldado pelo Espírito de Deus. E ele vira e diz: errei, pequei, mas eu conheço o caráter do meu pai, eu vou voltar. Mas eu já não sou mais o mesmo, eu entendi. Irmãos, eu aprendi um dia desses, estudando de madrugada, e Deus falando comigo. E há muito tempo eu entendi que nós somos formados de violência e sexualidade. Eu já falei isso aqui várias vezes. Que isso é da carne, isso é da matéria, isso nos prende. Enquanto estivermos nessa coisa emprestada chamada de corpos, nós estaremos sujeitos ao poder tanto da sexualidade como da violência. Mas eu não sou só carne. Eu também sou espírito. E na verdade eu nem sou carne, eu habito, eu passo pela carne, eu me manifesto na carne, mas eu sou apenas espírito. E o espírito é chamado primeiro a adquirir conhecimento. Quando ele adquire conhecimento,
e ele aprende a usar o conhecimento, ele adquire então a sabedoria, porque sabedoria é fazer uso do conhecimento. E quando você tem o conhecimento e adquiriu a sabedoria, e você faz uso da sabedoria, você é acendido. Não é aceso, é acendido, levado para cima. E você tem uma visão de todas as coisas, você passa a ter um entendimento. Então o que se sobrepõe à materialidade? A espiritualidade. E o que é que a materialidade me dá? Prisão do corpo, pela raiva, pela violência, pelo desejo, pela sexualidade. Como é que eu venço isso? Adquirindo conhecimento. Por isso é que você vem aqui, para você ter conhecimento da palavra. Por isso é que você para me ouvir. Por isso é que você ora. Por isso é que você lê a Bíblia. E aí você começa a praticar, porque não é justificado diante de Deus o que ouve, mas o que pratica. Quando você pratica o que você ouve, você se torna então alguém sábio. Você tem o conhecimento e passa a aplicar. Você agora é uma pessoa sábia. Com os anos, você vai se tornando cada vez mais sábio. Ajuda-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aí, depois de um tempo, você é levado pelo Espírito de Deus a olhar e dizer assim, gente, é tão simples. Deus é Pai de todos, ama todos e a todos vai justificar em Cristo. E a todos vai trazer para Jesus. E a todos vai lavar e vai limpar. É uma questão do tempo de cada um. Porque Ele é amoroso. Ele não julgou o filho mais novo e não julgou o filho mais velho. Quando um caiu em si, ele o recebeu. E quando o outro ainda não caiu em si, ele continuou dando a ele condições de cair em si. E aí você olha e diz, para que eu venho à igreja? Para que eu sou um cristão? Para me tornar discípulo desse que a ninguém julga e a todos salva. E quando eu me tornar discípulo desse que a ninguém julga e a todos salva, eu a ninguém vou julgar e a todos vou acolher em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos ministrar a ceia do Senhor?